Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 25 de agosto de 2015. Para darmos início aos trabalhos dessa noite, fará a leitura de um texto bíblico a vereadora Loridane Cresotto. Celebrem a Javé, invoquem o seu nome, anunciem entre os povos as suas façanhas, cantem para ele ao som de instrumentos, recitem suas maravilhas a todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores da bancada do PP, colega vereador da bancada do PT, colega vereador da bancada do PR, colegas vereadores da bancada do PMDB, servidores dessa casa, comunidade que nos prestigia no plenário lá de Piovesan, também em especial a comunidade que nos acompanha através da FWTV e também da Rádio Luz e Alegria. Alto Uruguai, imprensa em geral, sejam bem-vindos. Está em discussão a ata número 1790/2015, da sessão extraordinária do dia 20 de agosto de 2015. Não havendo considerações, está em votação a ata número 1790/2015. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Comunico que as inscrições para as pequenas comunicações estão abertas com o segundo secretário, vereador Marcos Cerato. Passamos à leitura do expediente em matéria do Poder Executivo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 107/2015, de 17 de agosto de 2015, qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo de concessão de uso e da outras providências. Projeto de lei número 107/2015, de 17 de agosto de 2015, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo de concessão de uso e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de concessão de uso com o Sindicato dos Servidores Municipais de Frederico Westphalen, com sede nessa cidade, portador do CNPJ número 92.404.631/000194. Artigo 2º. O contrato de concessão de uso de que trata o artigo anterior será regido pelo direito administrativo e terá vigência pelo prazo de 5 anos, prorrogáveis por igual período, mediante cláusulas e condições, dentre as quais deverão constar as seguintes. Primeiro, incumbe ao município conceder em uso gratuito ao Sindicato dos Servidores Municipais de Frederico Westphalen 2 salas comerciais situadas na Rua do Comércio número 981, primeiro andar, sendo uma sala com área de 19,56 metros quadrados e a outra com 19,28 metros quadrados. Segundo, incumbe ao Sindicato dos Servidores Municipais de Frederico Westphalen utilizar o espaço concedido em uso a fim de fomentar e dinamizar atividades voltadas para o interesse público e, em especial, dos servidores públicos do município. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 17 de agosto de 2015, Roberto Feliz Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 509/2015, exposição de motivos. Senhor Presidente, como presente, encaminho a Vossa Excelência para que seja submetido à apreciação e aprovação. Requerimento, senhor presidente. Pois não, colega vereador Giacomin. Senhor presidente, apresento o requerimento no sentido de que não seja efetuada a leitura da exposição dos motivos, que se restrinja somente à leitura do projeto de lei e todos os projetos que estão na ordem do dia de hoje. Coloco a apreciação do plenário, requerimento do colega vereador Dionê Giacomin. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Então está suspensa a leitura da exposição dos motivos dos projetos do Poder Executivo dessa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 109/2015, 17 de agosto de 2015, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo de concessão de uso e da outras providências. Projeto de lei número 109/2015, 17 de agosto de 2015, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato administrativo de concessão de uso e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de concessão de uso com a Associação de Desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 12.149.188/000113,
com sede na Rua do Comércio, número 808, centro nessa cidade. Artigo 2º. O contrato de concessão de uso de que trata o artigo anterior será regido pelo direito administrativo e terá vigência pelo prazo de 2 anos, prorrogáveis por igual período, mediante cláusulas e condições, dentre as quais deverão constar as seguintes. Primeiro, incumbe ao município conceder em uso à Associação de Desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande do Sul uma sala comercial situada na Rua do Comércio, número 981, primeiro andar, nessa cidade, com área de 21,10 metros quadrados. Segundo, incumbe à Associação de Desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande do Sul utilizar o espaço concedido em uso a fim de fomentar e dinamizar atividades voltadas para o interesse público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 17 de agosto de 2015, Roberto Pires Júnior, Prefeito Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 113, 2015, de 24 de agosto de 2015, que dispõe sobre a autorização de uso das escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Projeto de lei número 113/2015, de 24 de agosto de 2015, dispõe sobre a autorização de uso das escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Artigo 1º. É permitido ao Poder Executivo conceder a autorização de uso das dependências de escolas da rede municipal de ensino a entidades ou instituições públicas e privadas para a realização de eventos de interesse público, tais como de cunho religioso, beneficente, cultural ou recreativo. Artigo 2º. O poder de outorga da autorização de uso de que trata o artigo anterior poderá ser delegado nos termos do parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. A entidade ou instituição beneficiária da autorização de uso deverá firmar termo de compromisso responsabilizando-se pela segurança e por eventuais danos que venham a causar ao patrimônio público ou a terceiros. Artigo 4º. É vedada a autorização de uso das dependências de escolas da rede municipal de ensino em benefício de candidato, partido político ou coligação, ressalvada a realização de convenções partidárias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 24 de agosto de 2015, Roberto Pires Júnior, Prefeito Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 114/2015, de 24 de agosto de 2015, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC-RS e da outras providências. Projeto de lei número 114/2015, de 24 de agosto de 2015. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, Rio Grande do Sul e da outras providências. Artigo 1º. É o Poder Executivo autorizado a celebrar termo de parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, a Administração Regional do Estado do Rio Grande do Sul, com sede na Avenida Alberto Bins 665, em Porto Alegre. Artigo 2º. O termo de parceria de que trata o artigo anterior visa a participação conjunta na realização de evento no Largo Vitalino Ceruti, nessa cidade, com a seguinte programação. A. Espetáculo Banana com Canela, no dia 8/10/2015, às 9h15 e às 13h30. B. Espetáculo La Perseguida, no dia 8/10/2015, às 21h. C. Oficina de palhaçaria, com 4 horas de duração, no dia 9/10/2015. E D. Projeção do filme Nas Margens do Riso, Quilombos e Alegria e Luta. Artigo 3º. O termo de parceria de que trata esta lei, com vigência desde a sua assinatura até a data de 13 de outubro de 2015, será regido pelo direito administrativo mediante cláusulas e condições, dentre as quais deverão constar as seguintes. Primeiro, incumbe ao SESC-RS a. organizar o evento desde a montagem até a sua desmontagem. B. Executar as atividades constantes da programação nas datas e horários previstos. C. Arcar com o cachê e despesas de transporte dos grupos que irão se apresentar. Segundo, incumbe ao município a. disponibilizar o espaço físico para a realização dos espetáculos previstos na programação, bem como PPCI e alvará de licença, se necessários.
B. Auxiliar na divulgação do evento. C. Fornecer 2 diárias de hospedagens e alimentação à equipe que irá atuar nas atividades. E D. Repassar ao SESC-RS o valor de R$2.000 como ajuda de custo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 6. Secretaria Municipal da Educação e Cultura. Unidade 04, Departamento de Cultura. Projeto Atividade 2040, Valorização da Cultura. Elemento 33, 50, 41, 99, 000000, outras instituições privadas. Elemento 33, 90, 30, 000000, material de consumo. Elemento 33, 90, 39, 00000000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. E artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 24 de agosto de 2015, Roberto Feliz Júnior, Prefeito Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 115 de 2015, de 24 de agosto de 2015, o qual autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com entidade hospitalar e da outras providências. Projeto de lei número 115/2015, de 24 de agosto de 2015. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com entidade hospitalar e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio de cooperação com a Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária, Hospital de Olhos Diógenes Auildo Martins Pinto, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 00765-384/0001-33, com sede no Campus 1 da UPF, bairro São José, na cidade de Passo Fundo. Artigo 2º. O convênio de que trata esta lei, com vigência pelo prazo de 12 meses e prorrogável por igual período, será regido pelo direito administrativo, mediante cláusulas e condições, entre as quais deverão constar as seguintes. Primeiro, incumbe à Fundação Hospitalar a prestar atendimento oftalmológico preventivo e curativo à população de Frederico Westphalen, encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde. B. Garantir atendimento oftalmológico embasado em indicadores observados pela portaria número 3046/82 do antigo INAMPS, atualmente Ministério da Saúde, na área de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde de Passo Fundo e demais coordenadorias de saúde de abrangência do Distrito Leonístico LD7. E C. Disponibilizar ao município consultas, exames e cirurgias oftalmológicas. Segundo, incumbe ao município a efetuar pagamento à Fundação Hospitalar no valor de R$100 por exame de diagnose, conforme tabela do anexo 1º, de acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 4º da portaria número 1286, de 26 de outubro de 1993, limitado ao montante de serviços constantes da fatura. B. O pagamento será efetuado no valor correspondente à totalidade dos serviços prestados no decorrer do respectivo mês, até o 10º dia do mês subsequente. C. Fornecer anualmente à Fundação relação dos serviços prestados, bem como demonstrativo dos valores repassados no respectivo exercício. E D. Encaminhar os pacientes através da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 08, Secretaria Municipal de Saúde. Unidade 01, Fundo Municipal de Saúde. Projeto de Atividade 2050, Manutenção da Secretaria da Saúde. Elemento 33, 90, 39, 00000000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, 24 de agosto de 2015, Roberto Feliz Júnior, Prefeito Municipal. Comunico que os projetos de lei 107, 109, 113, 114 e 115 de 2015 estão baixados nas comissões permanentes. Leitura do expediente, passamos à matéria do Poder Legislativo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 04 de 2015, o qual dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados pela Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen e da outras providências. Projeto de resolução número 04/2015,
dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados pela Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no regimento interno, faz saber que o plenário da Câmara de Vereadores aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte. Capítulo 1. Do estabelecimento da ordem cronológica de pagamentos. Artigo 1º. A presente resolução institui procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para a adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados pela Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, em cumprimento ao artigo 5º da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Resolução número 1033/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen manterá listas consolidadas de credores, classificadas por fonte diferenciada de recursos e ordenadas pela ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos, estabelecida mediante a apresentação de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato a serem confirmados em liquidação de despesa. Parágrafo único. Os credores de contratos custeados com recursos legalmente vinculados à finalidade específica, órgão, fundo ou despesa serão ordenados em listas próprias para cada convênio, contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação. Artigo 3º. Os pagamentos de contratos de baixo valor serão ordenados separadamente, por fonte diferenciada de recursos, em lista classificatória especial de pequenos credores. Parágrafo único. Consideram-se de baixo valor os contratos de compras de serviços, salvos os de engenharia, cujo valor contratado corresponde a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do artigo 24, inciso 2º, da Lei Federal número 8.666, de 1993. Artigo 4º. As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança deverão ser recebidos pelo setor identificado do contrato pedido, que ficará responsável pelo lançamento imediato do respectivo documento na lista geral de credores. Parágrafo 1º. Os contratos firmados pela Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, a contar com a data da publicação desta resolução, deverão conter disposição específica sobre o local de entrega dos documentos de cobrança e demais documentos exigidos no contrato, para fins de inclusão nas listas classificatórias de fornecedores. Parágrafo 2º. Os contratos em execução deverão ser adequados à nova sistemática mediante encaminhamento das notas fiscais, faturas e demais documentos referentes à contratação para o serviço de finanças, com vistas à criação e ordenação em listas classificatórias de credores. Capítulo 2. Dos prazos para liquidação e pagamento. Artigo 5º. Respeitada a ordem de classificação dos créditos, a Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen observará o prazo máximo de 30 dias para proceder à liquidação e ao pagamento da obrigação, contados da data da apresentação da nota fiscal ou documento equivalente de cobrança. Parágrafo 1º. Os contratos vigentes na data de entrada em vigor da presente resolução e que não estiverem adequadas às prescrições desta normativa obedecerão aos prazos estabelecidos nos respectivos instrumentos contratuais. Parágrafo 2º. Os contratos de compras e serviços de baixo valor, excetuados os serviços de engenharia, que são regidos pelos dispostos no caput, deverão observar prazo próprio de pagamento, a ser efetuado em até 5 dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal e ou fatura. Artigo 6º. O fiscal do contrato, com a supervisão do gestor do contrato, adotará as providências necessárias para concluir a etapa de liquidação com a certificação do adimplemento da obrigação, no período estipulado no instrumento contratual, que não poderá ultrapassar o prazo de 15 dias
a contar da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente para os contratos em geral, que um dia útil para os contratos de pequeno valor e de 5 dias para os contratos que não estiverem adequados às prescrições dessa resolução. Parágrafo único. O instrumento convocatório e ou contrato estabelecerão plano, metodologia, instrumentos, condições e prazos para o exercício da fiscalização, mediação e certificação da prestação contratada. Artigo 7º. As cobranças devem ser realizadas a partir da data do adimplemento da obrigação contratual ou do transcurso da etapa ou de parcela, desde que previsto e autorizado o parcelamento da prestação, em conformidade com o cronograma de execução e o cronograma financeiro. Parágrafo 1º. O edital e ou o contrato estabelecerão as condições de adimplemento da prestação, podendo estabelecer eventos especiais, sem os quais não serão consideradas perfeitamente adimplidas as obrigações, tais como a expedição de alvarás previstos em leis ou regulamentos. Parágrafo 2º. A nota fiscal deverá vir acompanhada, se for o caso, de todos os documentos comprobatórios exigidos no edital e ou no contrato, sem os quais não será possível a inclusão do contratado nas listas classificatórias de credores. Artigo 8º. Não serão pagos créditos ainda que certificados enquanto houver outro mais bem classificado, custeado pela mesma fonte de recursos ainda que seja originário do exercício encerrado. Parágrafo único. Havendo créditos certificados e não pagos em virtude de mora exclusiva da administração na certificação de obrigação mais bem classificada, o gestor do contrato e o respectivo fiscal adotarão as providências necessárias à regularização do fluxo de pagamentos. Capítulo 3. Da notificação do contratado e da reposição em lista classificatória. Artigo 9º. Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à documentação apresentada, a respectiva cobrança perante a Câmara Municipal de Vereadores e Presidentes Municipais será tornada sem efeito, como a consequente exclusão da lista classificatória de credores. Parágrafo único. O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da regularização das falhas e ou, caso seja necessário, da emissão de novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem dos prazos de liquidação e pagamento oponíveis à Câmara Municipal de Vereadores e Presidentes Municipais. Artigo 10. É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo os recursos disponíveis ser utilizados para solver a fatura que esteja na ordem de classificação, exceto se houver indisponibilidade financeira, a qual determinará a permanência do soldo remanescente na mesma ordem de classificação. Capítulo 4. Da justificação da suspensão da ordem de classificação. Artigo 11. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público em situações extraordinárias, tais como as arroladas a seguir exemplificativamente. Primeiro, para evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais da instituição ou para restaurá-los. Segundo, para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos. Terceiro, para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo de 15 dias prorrogáveis motivadamente. Artigo 12. O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será precedido da publicação, no meio de publicação oficial de justificativa elaborada pelo presidente da Câmara. Capítulo 5. Da publicidade e da impugnação das listas classificatórias. Artigo 13. As listas de credores serão divulgadas com o tempo real, nos termos do disposto do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 2, do Decreto Federal número 7.185, de 27 de maio de 2010, no portal da Câmara de Vereadores e Presidente Municipal na internet e publicadas quadrimestralmente no respectivo meio de publicação oficial.
Artigo 14. O contratado poderá representar ao diretor-geral da Câmara de Vereadores, Frederico Westphalen, para impugnar a preterição de seu crédito na ordem cronológica de pagamentos. Capítulo 6. Das disposições especiais e finais. Artigo 15. Não se sujeitarão ao disposto nessa resolução os pagamentos decorrentes de: primeiro, suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal número 43.250, de 17 de março de 1964, as quais serão regidas pela Lei Estadual número 10.282, de 4 de outubro de 1994, e pelo Decreto Estadual número 35.706, de 14 de dezembro de 1994, e suas eventuais alterações. Segundo, remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, como diárias, ajudas de custo, indenização por uso de veículo particular, entre outras. Terceiro, obrigações tributárias. Quarto, outras despesas que não sejam regidas pela Lei Federal nº 8.666 de 1993. Artigo 16. Os contratos de cessão de mão de obra de serviços essenciais à Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, bem como aqueles decorrentes da utilização de ata de registro de preços, serão incluídos em lista própria de devedores, classificados pelos respectivos prazos de vencimentos, sem necessidade da justificativa prevista no artigo 12 desta resolução. Artigo 17. Constatada a ocorrência de favorecimento ou de preterição injustificada de credor no estabelecimento da ordem de classificação, os responsáveis estarão sujeitos às sanções previstas em lei. Artigo 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen. Artigo 19. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen, aos 10 dias do mês de agosto de 2015, vereador Paulo Ricardo Nide Lima, vereador Lídio Pedro Senori, vereador Ricardo Dente Júnior, vereador Marcos Vinícius Ceruti. Conforme o requerimento do colega vereador Giacomini, também está suspensa a leitura da justificativa do projeto de resolução, o qual também foi baixado em comissões permanentes. Passamos às indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 72/2015, instalação de iluminação pública em rua. Indicação número 72/2015, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. O vereador que abaixo subscreve requer a vossa excelência que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a instalação da iluminação pública na rua que passa ao lado do ginásio do Grêmio Atlético, no distrito de Oswaldo Cruz. Justificativa. Justifica-se este pedido por se tratar de uma região na qual o número de moradores tem aumentado de maneira considerável, inclusive trabalhadores e estudantes que passam pelo local no turno da noite. O atendimento dessa indicação trará mais segurança aos munícipes que utilizam a referida via. É importante destacar que esta rua, assim como outras localizadas no mesmo distrito, ainda não possui nome. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores Frederico Westphalen, 24 de agosto de 2015, vereador Ricardo Dente Júnior. Passamos às correspondências recebidas, também comunicando que as indicações vão ser encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da plataforma de governo Norte Gaúcho, ofício número 3012/2015, comunica a liberação de recursos financeiros. Também correspondência do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado 16.914, informando liberação de recursos financeiros, e do ofício 36/2015 da Associação Comercial e Industrial de Prestação de Serviços de Frederico Westphalen. Ofício número 3012/2015, Plataforma de Governo Norte Gaúcho, Rio Grande do Sul. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em 20 de agosto de 2015, no valor de R$ 552.235,79,
destinados a esse município, referente à 10ª parcela do contrato número 3.999.722/57, assinado em 23 de outubro de 2013, no âmbito do programa Pro Transporte PAC 2, modalidade pavimentação e qualificação de vias urbanas e execução de obras viárias complementares e sinalização para a implementação do sistema de mobilidade urbana conforme o plano de mobilidade. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da Gerência Executiva do Governo Passo Fundo, Rui Fernando Fajardo Kerr, superintendente regional da Superintendência Regional Norte do Rio Grande do Sul. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Educação, Brasília, 4 de agosto de 2015. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, valor R$ 55.516,47. Ofício número 36/2015, Associação Comercial Industrial e de Prestação de Serviços de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Prezados, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste agradecer pelo apoio e parceria recebido da Câmara Municipal de Vereadores de Frederico Westphalen na realização do Prêmio Empresas Destaques Empresário do ano 2014. Essa parceria certamente fortaleceu essa iniciativa que é realizada para homenagear e reconhecer a importância dos empreendedores que contribuem para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade e região. Aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos votos de sucesso e consideração. Simônia Gonçalves de Oliveira, presidente da Associação Comercial Industrial e de Prestação de Serviços de Frederico Westphalen. Passamos às pequenas comunicações, com a palavra o vereador Nelson Busato. Senhor presidente, colegas vereadores, eu tenho certeza que, em parceria com os colegas da casa e com a secretária municipal da saúde, a gente faz esse chamamento para as mães, os pais responsáveis pelas crianças. Vejam que, sobre a polio, foram aplicados até o momento em Frederico Westphalen 1.167 vagas para doses, aonde o limite seria 1.592. Então são 73% e o mínimo, 95%. Então a gente pede que os pais, mães e família aí busquem, porque o importante é prevenir, e que também apresentem a carteira de vacinação para ver as condições se estão em dia ou não. Então tenho certeza que os colegas são solidários com esse pedido, porque antigamente se fazia no mercado, os voluntários podiam, hoje não pode mais. Hoje a lei tem que ser nos postos, nas unidades de saúde. Então esse chamamento aí, e inclusive na sexta-feira terá um dia especial, vai até às 20 horas no posto, na unidade de saúde aqui, doutora Aires. Então gostaríamos inclusive que todos os colegas e a comunidade se engajem. Onde souber que tem vizinho que não está levando, esperando que venha, no mercado não vai ter mais, infelizmente. E também eu destaco aqui, em nome de todas as bancadas, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que está se realizando. Inclusive, dia 27 de agosto, nós teremos então a celebração de missa na Capela Aparecida e almoço para alunos da PAI. E no dia 29, é sábado à noite, já nos passou o vereador Lídio, o jantar dançante, que vai ter música ao vivo, será no ginásio da PAI também, em Frederico Westphalen, um cardápio maravilhoso. Convido todos os colegas e convido toda a comunidade, porque realmente a PAI faz um serviço muito, muito bonito, um serviço realmente que a comunidade só tem a agradecer. E noutras, eu tenho certeza que eu falo em nome de mais 10 vereadores aqui, porque mais uma vez eu tenho que destacar, no bom sentido, desculpe a brincadeira, do nosso voo mais fresco da casa. De novo, o nosso colega Gildo Busato, Dona Clair,
né, a felicidade toma conta, aquele sorriso, a boca vai lá morder nas orelhas de tanta felicidade, porque chegou a Letícia. E essa Letícia é muito bem-vinda na família Balestrin e família Busato, né? Janice e Cleimar, parabéns para vocês. Letícia, bem-vinda. Tenho certeza que você está com o vô assanhado mais do que nunca. Parabéns, Gildo. Leve-se os cumprimentos para toda a família aí, em nome de todos os colegas da casa. Obrigado. Em acordo com as bancadas dos vereadores, hoje não haverá grande expediente. Também não havendo matérias para a ordem do dia, nem inscrições para explicações pessoais. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.